Testando, testando. Fala, Marquito. Tio Wilson, seja bem-vindo. Fala, Zé. Fala aí, Marquinhos. Tá aparecendo direitinho aí? A voz tá legal? Como é que tá aí? Tá aparecendo direitinho. Voz também tá tranquilo. Tranquilo? Fabiano Marquinhos, meu velho. Seja bem-vindo, querido. Esperar o povo entrar aí, né? Pra gente começar o nosso bate-papo. Sim, sim. Fabiano, hoje é mais um bate-papo de um livro que você também tem, daquele pacotão que você fez. Falou, tio Wilson. Valeu, pai! Tá aqui. Hoje eu coloquei uma blusa combinando com a cor da capa do livro. Caramba, sensacional, hein? Sensacional. Então a galera tá entrando aí aos pouquinhos. Pra galera já ficar, quem tá presente, que nosso bate-papo hoje é totalmente em cima do livro Estimulação na Creche. Práticas para o desenvolvimento de bebês e crianças. Então, esperar o povo Eu tô esperando. entrar. Aí, ó, Dona Dalva, Dalva Mota. Enquanto o pessoal vai chegando, Marquinhos, eu vou tomar um pouquinho de água. Pô, essa careca aí foi do. Pô, sensacional. Que boa essa água. Fala aí, Dalva, boa noite, Dalva. Olá, Dalva, boa noite. Tá frio aí, Marquinhos? Esfriou, cara. É. Eu tive Esfriou. de casaco mais cedo, não sei se você tá de casaco até agora. É, cara, aqui deu uma esfriadinha. Tá perto da mata, né? Aí fica um geladinho. É, eu tô esperando esse frio aqui também. E tu tá com. Tu apertou o tempo aí pra poder Não, seguir aí no ao vivo pra poder. Pra gente começar a acompanhar isso aí. nesse momento nos resta 57 minutos. É, é o tempo, não tem jeito, né? É isso aí. Por acaso Ó, é tua mãe que entrou aí? minha mãe entrou. Mamãe, seja bem-vinda. Dona Adelina, tudo bem, tia? Tá aí, ó. É, ela tá Um aí. beijo aí. Ela falou Um pra mim beijo aí assim, pra no senhora, pra dia, Janaína. ela falou Hã? pra mim assim, a minha mãe falou no outro dia assim, mas se eu entrar pra ver vocês, eu vou aparecer também? Não, mas fica tranquilo que tu não vai aparecer, não. Ah, beleza. A família começou a entrar aí, ó. Tia Janaí, que ganhou o último livro. Minha irmã. Aí, dona Janaí tá aí. Juliana, boa noite, querido. Sedinaí, sejam bem-vindas. Então, Zé, já passou os 5 minutinhos aí? É, tem 3 minutos e 49. Então, quiser bater 4 minutos aí, a gente começar a apresentar o livro aí, depois o povo vai entrando e vai vendo. Essa live depois a gente vai salvar ela, né? E vai deixar lá Sim? no canal do YouTube. E a galera quiser depois assistir por lá, vai estar lá também. A primeira live 245 já está lá no YouTube. E os 100 jogos também tá lá. A live minha de Zé Ricardo já tá lá. Então é só a galera buscar isso aí. Maravilha. Então podemos, Zé? Abrir os trabalhos? Podemos e devemos. Então vamos lá. Pode fazer as apresentações aí. Então, pessoal, nós. Ô, Jonathan, fala, meu irmão. Boa noite, seja bem-vindo. Nós escolhemos para a live de hoje esse livro Estimulação na Creche. Ele é tão especial quanto os outros, mas como a gente comentou nas lives anteriores, cada livro tem uma característica muito especial. Não são simplesmente um livro atrás do outro, né? Mas cada um tem a sua particularidade. Primeiro, quando a gente pensou nesse livro aqui, os nossos filhos estavam, né, Marquinhos, com bem novinhos, né?
E aí, o editor, né, o Pedro, lá da WK, inclusive, sugeriu que a gente fizesse as atividades com os nossos filhos, e aí que o registro dessas atividades fosse para o livro, para ficar no desenho das ilustrações das atividades. Uma pena que a gente não teve tempo, né, Marcos, de fazer isso, tempo hábil para chegar para a editora e reproduzir. Mas eles não ficaram dentro do livro, mas eles ficaram do lado de fora. Então, eles aparecem, Miguel e Lívia, os nossos filhos mais velhos, aparecem aí. A editora teve todo esse carinho de colocar o rostinho dos nossos filhos na capa. E, inclusive atrás, né? Inclusive atrás. Isso aí, inclusive atrás. Verdade. Tá aí, Miguel. Não só por esse carinho aí da ilustração, enfim. Foi o livro também, né, Marquinhos, que a gente teve a ideia de, no prefácio, que é aquela parte do livro que a gente convida alguém, uma pessoa especial para a gente, ou uma autoridade no assunto, para apresentar o livro, o prefácio. E nesse livro a gente não fez isso, a gente decidiu um prefaciar o outro, né, Marquinhos? A gente se apresentou nesse livro. Foi uma ideia muito legal que nós tivemos. E isso também torna o livro muito especial para a gente. Né, Marquinhos? Quer complementar com alguma coisa? Então, é isso aí. Fala, Pezão, tudo bem, irmão? O Júnior Pezão chegando aí, tudo bem, irmão? Pô. Então, esse livro aí do Estimulação na Creche, por ser especial pela questão de ter os nossos filhos aqui na capa e tudo mais, ele foi o 10º livro, né? Dos que a gente já publicou até hoje, isso aí estava completando o 10º livro publicado. Então, a gente já tinha chamado tantos autores e tantos amigos da área para prefaciar os nossos livros, inclusive um dos livros da gente, a gente tem prefácio e pós-fácio, né? Quando a gente pediu tanto para a Cristi Campelo, tanto para a Dina, né, fazer o prefácio e o pós-fácio de um dos nossos livros, chegou nesse 10º livro, a gente pensou, cara, a gente tem que chamar alguém aí para tentar apresentar tanto os autores quanto o livro, né? E aí a gente teve essa ideia de cada um apresentar o outro. Então, eu apresentei um pouquinho o meu amigo José Ricardo. O José Ricardo fez uma apresentação, falando um pouquinho de mim. E foi bem legal que o resultado cada um escreveu na sua, né? Depois a gente enviou para saber se o outro... o que tinha achado, né, do texto. E foi muito legal. Então, essa produção primeiro começa dessa maneira, né? Até para um pedido da editora, que era um pedido já frequente de terem livros de creche, tanto que depois... já tem uns 2 livros de creche na editora de autores diferentes, né, da WK. Tem vários livros de creche lá, mas a gente tentou meio que ser pioneiro nessa área, assim como jogos psicomotores relacionais. A gente tentou ser algo que fosse inédito no mercado. E aí a gente publicou esse livrinho aqui, que o Zé Ricardo vai fazer uma pequena apresentação agora do capítulo inicial dele. Depois eu sigo também no nosso ping-pong aqui para vocês e a gente termina com as atividades. Deixa eu só dar as boas-vindas aí, meu primo Marcos entrou. Fala, Marcão. Meu amigo João Ferreira chegou aí também. Seja bem-vindo, João. Tainá, que disse que deu tempo que ela conseguir chegar. Que bom, Tainá. Estou chegando. Esse Adri Ribeiro aí, é a Adriana Ribeiro, está tudo bem-vindo. Bacana, pessoal. Que bom que vocês estão chegando. Um livro que fala de creche, né, Marquinhos? A gente não tem como deixar de abordar o aspecto da brincadeira e da ludicidade. Né? Então, porque é o fazer mais importante para a criança. Esse fazer para a criança, que é muito importante, nada mais é do que brincar. É a coisa mais importante que tem na vida dela. Aí, quando a gente pensa na creche, as crianças na idade da creche, nos remete muito a adultos se desenvolvendo, né, para ajudar nesse desenvolvimento inicial. Que adultos são esses? Somos nós, pais, primeiro de tudo, que aí são os tios, os avós, irmão mais velho, primos, né? Então, a Dalva disse que meu som está sendo com eco. Você tá ouvindo ele fica um pouquinho assim, dá para entender tudo, mas não sei se é porque você tirou o fone, não sei se está usando com fone, mas eu acho que quando tu dava com fone era melhor. Eu tenho quase certeza. Tá sem fone? Tô sem fone. Tá dando uma. Deixa eu fazer um teste aqui. Faz só um teste de botar o fone se melhora um pouquinho o seu áudio. O fone, na verdade, ele é só para saída para mim, né? Não com fone, não. Mas, vamos ver aqui.
porque eu uso ele só mesmo para saída de som, não para entrada. Mas melhorou? Melhorou. Melhorou? Ah, então beleza. Então, vamos lá. Melhorou bastante a sua voz. O Jasper aqui. E vamos embora. Chegou aí também. Patrícia, minha esposa, chegou. Boas-vindas. Então, a gente fala desse brincar. Obrigado aí pela dica, tá, Dalva? A gente fala do envolvimento desses adultos, que são os primeiros contatos na vida da criança. E aí, eu queria separar um tempinho aqui, né, Marquinhos, para a gente falar da importância de quando uma criança, por exemplo, uma família decide colocar seu filho pequenininho, bebê, criança pequena na creche, né? Levar essa criança para a creche por uma necessidade de logística da família ou por entender que a creche pode ser um ambiente que vai contribuir para o desenvolvimento daquela criança. E aqui em casa, Marquinhos, não foi diferente. A gente sentiu a necessidade, por conta de logística de trabalho, tanto eu quanto Patrícia, minha esposa, tendo que trabalhar, nós colocamos nossos filhos na creche. E, principalmente, o mais novo, o José Ricardo, entrou com meses na creche. E a gente percebeu dele o quanto a creche foi importante para ajudar esse desenvolvimento inicial, que é a socialização, né, a aprendizagem das primeiras palavrinhas, começou a andar. Então, a gente vê a creche. Infelizmente, nós temos algumas notícias que entram aí nas mídias falando de algumas de coisas ruins que acontecem na creche. Mas é uma minoria. Eu posso dizer isso, que é uma grande minoria dos locais que não conseguem fazer um trabalho de qualidade. Que a maior parte desses locais, nós encontramos adultos, profissionais, que primeiro de tudo amam criança. Então, quando você chega na creche, você vai deixar seu filho, o carinho que ele é recebido na entrada, a forma como essa criança é entregue para você na saída. Tá muito estranho o som. Tenta com esse fone vestibular. Deixa eu trocar o fone aqui, que a Patrícia também tá muito ruim aqui. Só um minutinho. Ele voltou a ficar um pouquinho trêmulo, assim, mais ou menos. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver agora. Som. E aí, Marquinhos? Melhorou. Só tira o fio da tela aí. Tá aparecendo o fio aí. Ele cortando a sua imagem aí. Isso. Vamos lá. Então, a questão da necessidade da creche, você falando, e o quanto estimulou a questão do né, a questão da socialização, né, e tudo mais. Aí segue aí. E aí, deixa eu ajeitar só aqui para deixar na câmera. E aí, quantas vezes eu fui levar meus filhos para a creche e via o carinho que eles me atendiam, que eles recebiam, a felicidade de estar pegando meus filhos, às vezes de manhã cedo, por uma necessidade de trabalho, 10 para as 7 da manhã. Né? Na hora de ir embora, de tarde, quando o filho fala para você assim, papai, eu não quero ir embora, significa que ele gostou da creche, que ele gosta de ficar lá. Né? Que lá ele brinca, ele se diverte, e todos os cuidados que os profissionais têm ali com a criança. Então, esse primeiro momento, quando o livro fala sobre brincar, sobre o lugar da brincadeira, sobre o lugar da ludicidade, eu queria estar parabenizando, né, e agradecendo a esses profissionais que trabalham na creche, que pegam os nossos filhos tão novinhos, muitos de fralda, sem saber andar, sem falar nada, e fazem um trabalho espetacular. A todos vocês, profissionais de creche, parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem. Zé, exatamente. Então, a gente sabe que, como você colocou nas suas palavras iniciais, muitas famílias, né, usam, né, do dispositivo de colocar numa creche para uma questão de necessidade, né? Esse é um ponto de partida. Às vezes é uma necessidade realmente. Tem muitos pais que usam a ideia de se pode ter uma pessoa em casa, como a mãe, né, ou o pai, se puder cuidar em casa, eles preferem os cuidados, né, de em casa. Mas a gente sabe que é inegável, né, que a creche ela tem muitos e muitos benefícios, como a gente colocou, de estimulação. Minha própria irmã comentando aí que a Helena, desde pequenininha, estava na creche, eu lembro, a gente visitava lá nas festinhas e tudo mais. A gente tem o tio Diego, que trabalha com a educação física, lá com estimulação em violão, com a parte musical. Então, assim, é um aluno nosso, né, da educação física, se formando com a gente e trabalhando diretamente com estimulação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente poder escrever esse livro, apesar de não ser um livro grande, né, ser um livrinho meio que de
um SOS para auxiliar com atividades, né, para esse momento de creche, a gente teve que fazer algumas separações, né? Então, primeiro, a gente no capítulo 1, a gente começou a apresentar um pouquinho de um resumo do que seria a psicomotricidade. Mas essa psicomotricidade servindo como estímulo para essas crianças. Por exemplo, a criança que está deitada ainda, como é que eu vou falar de psicomotricidade com eles, né? Então eu preciso muito mais estimular, né, nos seus momentos corretos dentro da creche, para que esse estímulo sirva para o aprendizado futuramente motor, né, que sirva como um gatilho de informação para esse bebê. Então, por exemplo, no capítulo 1 a gente fala da psicomotricidade funcional, quando a gente fala um pouquinho sobre isso a longo prazo, né? Da lateralidade, do equilíbrio, nada que ela vai desenvolver isso de cara, mas que a gente comece já a estimular esses dois lados do corpo quando a criança já está com 1 ano e meio para frente. E aí a gente fez uma separação de 0 a 1 ano e meio, né, de atividades, e de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses, né, dentro desse livrinho que o Zé está mostrando para vocês. E aí, dentro desse capítulo de psicomotricidade, a gente fala da parte funcional, que é realmente fazer funcionar, né, a criança, com a educação psicomotora de base, e a parte da psicomotricidade relacional, falar da questão do afeto, da emoção, quanto isso é tão latente, tão forte nesse primeiro momento, como Henri Vallon falava para a gente, que a criança ela é afeto, emoção, movimento e formação da personalidade dela. E muito dentro dessa creche, a gente tem a formação da personalidade dela. Quando ela começa a interagir com outras crianças, o brincar que você falou no início da sua fala, e a gente colocou um capítulo mais à frente que a gente vai falar, falando sobre brinquedo, brincadeira e materiais. Então a gente não pode fugir dessa tríade falando do brinquedo, da brincadeira e materiais variados que a gente vai encontrar dentro desse ambiente de creche para estimulação. E aí, eu acho que você separou uma coisa também muito bacana para falar desse capítulo introdutório, você chegou a falar comigo, sobre essa questão do brinquedo, do lúdico, aí se você puder passar isso, depois a gente vai adiante na especificidade dos capítulos. Essa educação psicomotora, né, Marquinhos, que você está falando, sobre os aspectos funcionais, esse conhecimento do corpo, ele para a criança ele vem através da brincadeira. Isso vai acontecer primeiro através da brincadeira. Os conceitos, isso vai aparecendo no corpo ao longo do tempo. Mas a forma que a criança experimenta, né, esse desenvolvimento inicial, ele é sempre através do corpo, é sempre através da brincadeira. E é muito importante a gente frisar sempre a importância do brincar, a importância do aspecto lúdico, porque em alguns segmentos, para alguns adultos, profissionais, ainda não há consideração adequada para o brincar, né? É como se o brincar fosse somente um passatempo, e depois que a criança gastar energia, a gente vai fazer as coisas sérias com ela. Quando muito, na verdade, é pelo contrário, né? É bem ao contrário isso tudo. Então a criança, através da brincadeira, ela vai aprender as primeiras noções do seu corpo, ela vai entender a questão espacial, ela vai entender que o corpinho dela tem dois lados e que ela pode brincar com esses dois lados. Então é através do corpo, é através da brincadeira que inicia o contato dela com o mundo, a socialização com as outras pessoas, que essa socialização começa primeiro na família. Depois ela vai para a creche, vai para a escola, mas a socialização inicial é com a família. E essa socialização, quem está intermediando é o seu corpo em experimentação do movimento, né? Então, é muito importante a gente considerar que essa brincadeira faz parte do desenvolvimento e a criança, quando está na escola, quando está na creche, ela precisa estar em movimento, ela precisa estar brincando para que o seu desenvolvimento aconteça da forma mais sadia possível. Isso aí, quando você falou dessa parte do brincar sério, na hora entrou o Cristiano, né, do Bora Brincar, né? Por coincidência, falando do brincar de coisa séria, entrou o Cristiano e deu um alô ali. Fala, Cristiano, assisti a sua live agora há pouco, sensacional, mostrando brinquedos e atividades para fazer, filmando tanto para o Instagram quanto para o Facebook, foi muito legal a live dele de agora. Cristiano, seja bem-vindo, a galera que está entrando depois, tá? Então, Zé, você falou da questão da brincadeira que é coisa séria, né? Que brincar é coisa séria. Lembra daqueles autores que tratam pra gente, quando eles falam que a educação infantil ou a idade de creche, quando ela tem contato com outras crianças, é tão importante quanto a universidade, né? Quando a gente escuta, né, esse tipo de comentário, que a educação infantil ou a fase de creche, ela é tão importante porque tudo que a gente vai aprender e dar subsídio para o meu corpo lá para o futuro, é o que dá sustento, é o que a gente aprende lá atrás, né? Por que o ensino fundamental tem esse nome de ensino fundamental? Porque de 6 a 10 anos entende-se também que é uma fase crucial para a aprendizagem, né, cognitiva e motora. Mas esse estímulo lá atrás,
ele vai chegar com uma estimulação muito importante. E aí por isso que a gente chega no capítulo 2, falando de brinquedo, brincadeira e materiais, de crianças de 1 ano e meio até 3 anos, de 0 a 1 ano e meio, né, primeiramente de 0 a 1 ano e meio, a gente pensou, como é que a gente vai separar as atividades nesse momento, né, pensando em crianças que estão lá de 0, né, a 1 ano e meio de idade. Foi bem, a gente falou, tem que ter uma solução. Então a gente fazendo estudos, né, pesquisando em livros, sites, falando com pessoas que trabalhavam em estágio, com as nossas experiências em trabalho, e a gente falou assim, bem, a gente vai ter que separar em 4 eixos, né? Primeiro, as crianças que estão deitadas, né? As crianças que estão sentadas, e aí com apoio ou já sem apoio, mas entende se a criança está sentada, a criança que está engatinhando e a criança que já está andando, e isso até 1 ano e meio, que aí depois a gente segue no próximo capítulo, né? Falando de 1 ano e meio até 3 anos e 11 meses, e dando uma ênfase importante lá no final para a coordenação motora fina. Diga. Eu queria só aproveitar, e você está falando, Marquinhos, dessa divisão, né, que nós fizemos para as atividades, e é importante, por que a gente também optou por fazer essa divisão entre os bebês que estão deitados, para aqueles que estão sentados, quando a gente encontra muito na literatura falando pela faixa etária, né? A gente entende que alguns meses podem fugir a regra dependendo de uma criança e de outra, de um bebê e de outro. Então a gente opta por isso porque às vezes uma criança que está deitada, até que ela venha sentar, ela pode levar um pouquinho mais de tempo que outra. Não necessariamente que ela tenha algum problema de desenvolvimento, mas é que o tempo dela de maturação para passar para a próxima etapa do desenvolvimento demorou só um pouquinho mais. Então, entendendo que as crianças dentro de um período de desenvolvimento, os bebês estão deitados, daqui a pouco eles estarão sentados, eles vão engatinhar e eles vão andar. E aí cada criança tem seu tempo de desenvolvimento, né? O que a gente não pode é achar que está tudo bem uma criança que já passou dos 2 anos de idade e ainda não está andando. Aí é um salto, uma distância muito grande. Agora, antes disso, a gente ainda pode ter ali um pouco de paciência e achar que pode ser natural. Então, por isso que no livro a gente não foi tão categórico em dizer assim, os bebês deitados de 0 a tantos meses, os bebês sentados de tantos meses a tantos meses. Por isso que a gente fez essa colocação. Eu queria observar aí que entrou o Alexandre Mendonça. Alexandre Mendonça, carinho que eu tenho por ele muito grande, meu aluno da escola, hoje não está mais com a gente, foi para outra instituição, então ele já entra aí aproveitando para fazer aquelas brincadeiras de quadra, me chamando de velho, dizendo que está com saudade de mim. Alexandre, estou com saudade de você também, tá? Que bom que você apareceu aí na live. Seja bem-vindo. Aí nesse capítulo 2, que a gente fala dos brinquedos, brincadeiras e materiais para esses bebês, né, que a gente chama de 0 a 1 ano e meio, quando a gente chega de 1 ano e meio até 3 anos, 11 meses, a gente já coloca como crianças pequenas, né? Que já é uma linguagem também adaptando para a questão da BNCC, quando ele vem falando sobre bebês, né? Crianças pequenas, crianças bem pequenas e tal. Então a gente já começou a trazer um pouco sobre isso. E aí, quando a gente chega no capítulo 3 e fala dessas crianças de 1 ano e meio até 3 anos, 11 meses, a gente deixou anotado aqui que a gente fala de atividades individuais e coletivas, brincando com os materiais de outras crianças. Porque a partir daquele momento que ela ganha uma independência motora, que ela já está andando a partir de 1 ano e meio e já está próximo a completar talvez 4 anos de idade para ir para a educação infantil, né, no ensino regular dela, da educação básica, ela já tem total know-how para começar a dividir e interagir com o próximo. Aquilo que você falou do contato que ela tinha com a família, e quando ela chega no contato dentro da creche, você imagina, dentro do seio familiar, ela tinha a mãe, o pai, se tem uma irmã, irmão, vó, avô, e ela olha aquela galera e começa a se acostumar. Quando ela vai para o ambiente, que ela olha para o lado e para o outro, e não tem o pai e a mãe, como é que ela faz, né? Ela olha uma adulta, o outro adulto que está falando o que ela tem que fazer, mas não é minha mãe, né? Até o primeiro contato afetivo com a mãe é a questão do olhar na amamentação, né? E tudo mais. Então, tu imagina, ela olha para o lado, vê uma criança vestida igual a ela, uma outra vestida, eu não sou mais a queridinha da família, né? Eu não sou mais o centro da atenção total. E aí começa aquela crise de oposição que a gente chama, né, da crise da personalidade, onde a negação do outro no momento da creche serve como um processo de crescimento dela, pessoal, né? Em prol do coletivo, que você fala muito bem em alguns livros nossos, que você sempre falou dessa defesa de habilidades individuais como recurso para poder melhorar, né, o nosso coletivo, né? Ou seja, eu tenho uma habilidade bacana, mas vamos auxiliar o próximo, né, a ter esse trabalho.
E aí, já que a galera escutou que a gente fez uma divisão de crianças que estão deitadas, sentadas com apoio ou sem apoio, que já estão engatinhando e andando, a gente sabe que tem pais que vão falar assim, pô, meu filho pulou e não engatinhou e já saiu andando, né? A gente escuta muito falar disso. Os estudos que nós temos em artigos e livros dizem realmente sobre isso, sobre esse pulo que a criança faz no processo de maturação, como você colocou pra gente. E só pra galera saber, dentro do livro, nós colocamos 20 atividades para as crianças que estão deitadas, 20 atividades para as crianças que estão sentadas, 20 para que estão engatinhando e 20 para as que andam. E depois a gente segue também o padrão do livro, quando a gente chega com as crianças de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses, e focando lá no final uma bateria de atividades para coordenação motora fina, porque os estudos também apontam que a criança que ela é bem estimulada quanto a isso, a gente consegue desenvolver questões óculo-manuais lá na frente, que vão trazer resultados importantíssimos para a gente. Marquinho, você falou aí da criança quando, né, chega na escola, chega na creche, e aí tem outros adultos como referência, me fez lembrar do primeiro dia da creche. Porque Lívia é com a gente aqui o tempo todo, e aí quando a gente muda de Nova Iguaçu para cá, a gente teve que colocar ela na creche, porque Patrícia trabalhando, eu trabalhando, então Lívia teve que ir para a creche. Isso com 1 ano e 2, 3 meses, mais ou menos. E qual era o nosso medo? Eu acho que é o medo de, sei lá, de todo pai, toda mãe, talvez. Mas eu tive esse medo particularmente, de que minha filha não quisesse ficar na creche. Que a gente ia chegar lá, aí na hora de dar o tchau, ela ia chorar e ia querer ir embora. E aí aconteceu o contrário. Ela deu tchau, sorriu, ficou feliz. Eu fiquei no canto assim, com um cisco que tinha caído no olho, e preocupado deixar minha filha lá, que tinha sido cuidada por nós durante tanto tempo, sem sair do nosso controle, sem sair do nosso contato, e aí vai ficar agora num local totalmente desconhecido, que você está lançando uma confiança ali, mas que naquele momento é desconhecido, e aí como é que vai ser? E ela ficou bem. Então, assim, as crianças também são capazes de nos surpreender com o tipo de comportamento. E por serem muito pequenas, às vezes a gente subestima a forma como elas vão reagir com as coisas. E aí a gente percebe que elas têm uma leitura de mundo, né? Que elas são capazes de socializar desde cedo, e a gente acaba aprendendo com tudo isso que a gente pensa. E aí com o José, quando ele entra na creche, foi a mesma coisa. Ele entrou e ficou. De boa, né? De boa, de boa. De boa. Até o Alexandre comentou aí em cima agora, passou a informação dele, esse filho de professor de educação física pula a fase, né? Ele botou brincando aí que os deles não andaram, já foi para a fase de correr, né? Direto, né? Muitos pais acabam falando realmente isso, que muita criança sai do engatinhar, já começa a ficar em pé, já tá correndo tudo para lá e para cá, né? Ganha independência, né? Talvez, né? Um motivo de estudo aí, também esse professor de educação física, realmente os filhos fazem isso. Pois é. Será que tem relação? Bota isso no estudo. Aí, Zé, qual o tempo que nós temos aí em cima? Nós estamos agora com 28 minutos. E aí eu acho legal a gente começar, de repente, a falar um pouquinho das nossas atividades, porque a parte teórica, a galera adquirindo o livro, quem tem, deu para entender um pouquinho, que a gente fala um pouquinho dessa questão psicomotora no início. O próprio Pezão colocou aí, que lembra um pouco das aulas de recreação, quanto a gente defendia essa questão do brincar, né, Pezão? Da valorização do brincar, mas aquele brincar com sentido, né? Mesmo que seja um brincar que aparentemente para a criança é livre, né? Manipulando materiais, é aquele brincar que para nós profissionais a gente tem um sentido naquele brincar. Assim como Bernard de Couturier, Zé, lembra que a gente colocou alguns estudos nossos? Bernard de Couturier tinha também uma sala psicomotora onde ele tinha vários brinquedos e a criança podia explorar o material que ela queria. A partir dali ele conseguia prescrever um perfil psicomotor dessa criança na exploração dela com o meio, né? Com o adulto, com a criança. Então, assim, tem estudos maravilhosos, né? Das caixas psicomotoras, né? Que até um livro lá da WK, né? Do Growing Up, que a gente tem lá. Os livros de psicomotricidade funcional. Então, a galera entendeu que essa teoria a gente puxa um pouquinho para isso. A gente não está aqui para ficar falando na teoria do dia a dia de uma creche, não foi o objetivo nosso. O objetivo foi justamente trabalhar com práticas para o desenvolvimento e estimulação de bebês, desde que estão deitados, até quando ele ganha independência, começa a andar até 1 ano e meio, e a partir de 1 ano e meio até 3 anos, 11 meses, não que uma atividade ou outra, a gente coloca no livro, que nenhuma atividade a gente pode falar assim, nossa, mas você colocou essa atividade para quem está sentado, mas deu super certo para quem está engateando. É uma adaptação profissional que depende da sua visão de educador e estimulador. Então, eu tenho brincadeiras aqui no final do livro Meio com o Zé,
de coordenação motora fina e que eu uso até hoje com o 1º ao 5º ano, por exemplo, que a gente vai falar lá no final. Então, quando eu falo de uma caixa de areia, quando eu falo de uma outra atividade que eu vou usar a coordenação motora fina, eu estou usando também do livro, mas eu já vou fazendo uma estimulação antes. E aí, para a gente começar a falar dessas brincadeiras aí, fazer aquele ping-pong nosso para poder dar para a galera, quem trabalha com essa área quer trabalhar, a gente indica não só o nosso, mas outros livros ligados à creche, para você ter repertório. A gente começa com as crianças que estão deitadas, né? É um grande desafio, né? Você pegar aquele ser tão, né, tão frágil na mão ali, você trabalhar num momento de creche, onde a berçarista, né, o professor, o educador, quem está lá, o estimulador, o psicomotricista, que está trabalhando naquele momento, precisa ter toda uma atenção especial para esse momento, né? A gente sabe todo o cuidado que tem que ter. E aí a gente separou algumas atividades, pelo menos que dê para a gente falar. Aí eu trago a primeira, que é o tapete, que a gente tem tapetes variados, que a gente chama de ginásio de atividade. Imagina, ginásio de atividade, porque é aquele tapete, né, que tem aquela parte por cima que ele pode estimular a questão da visão e a questão óculo-manual, de querer começar a tentar buscar objetos. Quando ele passa a ficar de bruços, mesmo ainda deitado, mas pode ficar de bruços, ele consegue ter uma independência de levantar um pouquinho o seu pescoço, ganhando força cervical, né, postura de coluna, a gente vê que ele começa a explorar. Então é uma estrutura de exploração através desse ginásio de atividades, ou seja, um pedacinho desse tamanho se torna um grande ginásio de exploração de cores, texturas, formas, né? Isso está tudo na BNCC hoje, que a gente pode levar para a educação infantil lá na frente. E aí, separou o que para a gente, Aizé, de crianças que estão deitadas? Você falando dessa atividade, Marquinho, me fez lembrar que tem uma outra aqui no livro, que fala muito sobre os móveis. Então, o bebezinho deitado no berço, tá ali de decúbito dorsal, né, a barriguinha para cima. Então, o móvel está lá em cima balançando. E muitas das vezes os pais adquirem esse tipo de objeto para colocar no berço, para deixar ali, né, para chamar a atenção da criança. E aquilo ali tem um fundo pedagógico de desenvolvimento muito grande, porque a criança começa a desenvolver a movimentação ocular, né, se o objeto está mexendo, uma estimulação com muito cuidado, não pode ser uma estimulação muito agressiva. Se esse objeto se mexe, ele vai começar a tentar combinar o movimento de óculo manual para tentar alcançar aquele objeto, né? Então, são dispositivos interessantes para a gente colocar. E depois, conforme você falou, que ele vira de barriguinha para baixo, ele vai continuar tentando pegar, só que agora ele está mexendo a cervical, está ajudando a desenvolver a curvatura da cervical. Eu separei uma atividade aqui, Marquinhos, se chama interagir com o outro e expressões fisionômicas. Então, o adulto, quando está ali estimulando, brincando com a criança, ele pode ir fazendo expressões. Então, ele enche a bochecha, ele dá aquele sorriso, sabe? Então essas expressões vão ajudar o bebê a desenvolver as suas próprias expressões, porque o aprendizado inicial, ele é por pura e simples imitação. Então a criança, o bebezinho está sorrindo pra gente quando ele é muito novinho, porque a gente é o adulto bobão que fica babando em cima do bebê, a gente sorri o tempo inteiro, então ele aprende aquele sorriso com uma facilidade muito grande. Então quanto mais a gente estimular essas fisionomias, mais a gente vai ajudá-lo, o bebê, a desenvolver as suas expressões. Diga você agora. Só lembrando a galera que quando chega nesse capítulo de bebês que estão deitados, a gente tem muitas imagens ilustrativas, tá vendo? Tem muitas imagens. Então, quando você pegar o livro, ele é recheado de imagens, ó. E a que eu trago agora para vocês é justamente essa que a gente chama de bolas musicais, que é justamente aquele bolão, não sei se está conseguindo ver aí, Zé, aquele bolão. Se você chegar um pouquinho mais perto, fica melhor. E você consegue chegar mais perto. Aí... Esse bolão, tá vendo? Esse bolão, e a criança tá deitada em cima, né? E o estimulador que tá ali atrás, com todo o cuidado, né, que ele tem que ter, ele começa, né, a fazer um desenvolvimento nessa criança, né, de movimentos frente e trás, movimentos circulares, para ele começar a interagir, ele começa a querer levantar daquele bolão e a gente consegue trabalhar essa questão tônica que é tão importante nessa fase, que Vitor da Fonseca traz para a gente na bateria dele da BPM, né, a bateria psicomotora de Vitor da Fonseca, ele fala da tonicidade como principal meio de desenvolvimento dessa criança. Quando você fala da expressão fisionômica, que você citou da atividade anterior, a expressão que ela imita, ela passa a expressar depois aquilo, ela criou uma imagem daquilo, e essa imagem corporal vai proporcionar um esquema corporal para depois nomear as partes desse corpo. Quando você fecha um olho,
fecha o outro, abre a boca, fecha a boca, esconde o ouvido, mostra o ouvido, você está mostrando várias expressões que a imagem vai sendo constituída. E depois, fala Eduardo, tudo bem, meu aluno? Felipe, Eduardo Felipe, é o Felipe do Santa Maria, meu aluno querido, tudo bem, irmão? E aí, essa bola musical, a gente falou que tem que ter uma música de fundo, né? Uma música ambiente, né? E aí, é o clima, né, que a gente tem que formar naquele momento ali, mas essa bola que a gente chama de estimulação é uma bola sensacional para estimular. E aí eu não sei se você tem mais alguma coisa, ou se a gente já passa para os bebês que ficam sentados. Eu queria só aproveitar que você falou desse bolão musical e falar da importância de usar esse momento que você está com a criança, com o bebê, e largar a musiquinha. Porque se você traz a música, aquilo é capaz de encantar os ouvidos. E eu sei que encanta, porque eu não canto nada e os meus filhos sempre foram encantados pelas musiquinhas que eu canto. Então eles conseguiam vencer a barreira de eu ser totalmente desafinado. E aí, essa música vai trazer um momento, pode ser na hora do banho, pode ser na hora da papinha, pode ser na hora de trocar a fraldinha. Então, traga sempre que for possível as músicas para o seu convívio de estimulação com o bebê. Pode ir, Marquinhos. E aí a gente chega na parte do capítulo que temos 20 atividades para as crianças que ficam sentadas já. Aí você entende, sentada, que ela mantém uma postura, mesmo que ela fique meio que bonecão de posto ainda, o estimulador, o psicomotricista está ali para dar um suporte, para não deixar a criança machucar, todo ambiente seguro. Aí eu segurei uma aqui, que era produzindo sons. Quem tem filho aí, quem tem filho pequeno, sabe que uma tampa de panela serve para fazer barulho, né? Qualquer tampa de alguma coisa, e eu lembro quando meu filho também, né, o mais velho, o Miguel, estava nessa fase de estar sentado, eu tenho um vídeo, inclusive no Facebook, lá no álbum lá de fotos, na pasta de vídeos, tem um videozinho que eu gravei na época, ele com tamborim, e ele batendo apenas para aquilo ali saber que aquilo produz som, né? E a gente vê muita criança, às vezes, pegando e fazendo barulhos em casa, porque ela vai percebendo que aquilo ali tem uma reação, né? Apesar de encher o saco da gente, às vezes, né, cara? A gente sabe que estudar e fazer lives, e a gente tentando gravar aula e fazer ao vivo com os alunos da escola, da faculdade, e daqui a pouco tá, pá, pô, quando não é um vizinho fazendo barulho aqui, né, cara? E aí, quando a gente vê que essa produção de som, a gente separou uma fala aqui que satisfaz a sua necessidade de compreender o que os objetos podem fazer. É o que a gente coloca no livro. É uma curiosidade, que é uma necessidade dele de saber se aquilo ali bateu, fez um barulho, ele repete, ele repete, ele repete. Cabe a gente fazer uma boa orientação. Então, a primeira atividade que eu separei para os bebês que estão sentados, cara, minha caneta é muito fofa, né? Tem uma coruja. E aí, para esses bebês que estão sentados, eu separei a primeira, que é produzindo sons, que é para justamente estimular essa necessidade deles de entender e compreender o que está ao redor deles ali. Tu separou qual para a gente aí de bebês que estão sentados? Antes de eu falar da minha atividade, você falando da produção de sons, me faz lembrar quando a Lívia era muito bebezinha, a gente ainda não, morando aí em Nova Iguaçu, a gente não tinha essa questão de colocar em creche, né? E aí, quando Patrícia saía para trabalhar, ficávamos eu e Lívia em casa, ela bebezinha, deitadinha no chão, ainda começando a querer engatinhar. Eu lembro de uma vez, tem no Facebook essa foto, eu espalhei todos os meus instrumentos em volta, assim, no chão. Então foi pandeiro, tantã, carrom, violão, trompete, tudo no chão, botei tudo no chão. E a graça para ela era engatinhar até ali, fazer assim, ó, pá, olhava para mim. Como se dissesse assim, viu? Eu sei bater. Aí engatinhava pro próximo instrumento, batia no instrumento, olhava para mim, quer dizer, fiz aqui também. Tipo, então, capaz, né, de produzir um barulho aqui, né? Exatamente, ó, eu tô aqui, eu consigo fazer também. Tipo, eu separei uma atividade. Né? Isso, foi eu que fiz. Eu separei uma atividade aqui, Marquinhos. A primeira atividade desse capítulo de bebês que sentam, que é trabalhar com os mordedores. O que é o mordedor que a gente que é pai compra logo, tá? Vem na lista do chá de bebê, o mordedor, né? A gente compra, porque a gente sabe que aquilo ali vai ser uma boa distração para a criança. Porém, além de ser uma boa distração, um bom brinquedo, ele é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento também. Porque o paladar é o sentido que o bebê mais confia na vida dele. Tudo ele leva à boca.
pai, quem é estimulador de creche sabe do que eu estou falando, que eles levam tudo à boca. E durante muito tempo vai ser isso. Não só os bebezinhos, mas durante muito tempo é isso. E aí o mordedor pode ser aquele objeto muito bem higienizado, que ele vai levar à boca na hora da brincadeira, e ele vai ficar mordendo, vai ficar chupando, mordendo. Isso vai ajudar a desenvolver o movimento de mordida, que daqui a pouco ele vai estar com a papinha, vai estar passando para a comidinha, e tudo isso vai ajudar no desenvolvimento do movimento de mordida para o bebê. Então, assim, o mordedor, ele é uma brincadeira muito legal, mas também é muito importante para o desenvolvimento do bebê. É isso aí. E no momento do creche, a galera tem que pensar um pouquinho na questão da higiene, né? Que a gente sabe que é tão importante, né? Que no momento de creche também é aquela fase também que toda hora volta com resfriadinho, né? Toda hora volta gripada. Tem o seu bônus e o seu ônus, né, também, né, cara? Sabendo que é um momento que ele vai estar em contato com várias crianças, como acontece na escola, né? A gente está em contato direto com criança, a gente vê criança tossindo pra caramba e espirrando o tempo inteiro, e a gente sabe o que acontece. Mas aí a questão da limpeza do ambiente seria próprio de cada um, né? Ter o seu próprio mordedor, né? Identificado e o momento certo de pegar esses tipos de materiais. E a última que eu selecionei de bebês que sentam é de esconder objeto. Para mim, é uma das mais estimulantes que tem, de você estar com a criança que está sentada na sua frente, você pega aquele objeto que ela mais gosta, bota na sua frente e você esconde. E aí mostra para ela ali, daqui a pouco ela começa a estimular, a querer levantar e achar. E aquilo que a gente sempre fala, né? Nessa fase, ela não entende que aquele objeto está embaixo de um pano, debaixo de uma toalha, de uma toalhinha, e que ele vai estar ali embaixo. Por acaso ela viu ali, e você estimulando ela a puxar quando ela olha, você pode fazer isso 20 vezes, que ela vai achar que 20 vezes esse objeto entrou num portal, e ele foi dizimado do planeta Terra, e aquele objeto não existe mais ali naquele ambiente. Que é a mesma coisa que a gente faz com vários objetos, esconde e ela começa a querer tentar descobrir. Mas você pegar, né, e colocar o objeto na frente dela que ela goste, tampar na frente dela, mesmo que ela não veja, e você levante e abaixa de novo. Levanta e abaixa de novo, é bem interessante. E aí a gente tem experiência também com crianças de você colocar no próprio rosto dela deitada, né? Daqui a pouco ela puxa e ela sorri, ela ri, né? Dá aquela gargalhada, porque ela está se mostrando, daqui a pouco ela, quando começa a aprender a ela mesmo tampar, também é interessante. Então, é o que eu separei para depois partir para engatinhar. Aí é contigo agora, se tem mais alguma aí de... Não, eu fechei lá com os que sentam, a gente pode ir para os bebês que engatinham, mas só lembrar, pessoal, que até o final da live a gente vai fazer aquela tela printada para depois a gente amanhã voltar aqui e fazer o sorteio de um livro, beleza? Então, até o final da live a gente vai fazer o print da tela para o sorteio. E agora, Marquinhos, a gente vai para a parte do livro onde fala das atividades para os bebês que engatinham, né? Uma fase que às vezes algumas crianças pulam, né? Sentou, virou de bruços, e de repente ela está levantando, mal faz a puxadinha de braço para começar a engatinhar, ela já está levantando, já está apoiando nas coisas, já está andando. Mas essa fase do engatinhar, ela é uma fase que... Por que às vezes a gente, enquanto educador, se preocupa da criança pular uma etapa como o engatinhar, por exemplo? Porque todas as etapas têm o seu nível de dificuldade, que a criança deve vencer aquilo para ajudar no seu desenvolvimento psicomotor. Se uma criança pula essa fase, é importante que os pais estejam atentos, se mais para frente ela pode não estar desenvolvendo aí um distúrbio psicomotor. Isso não é regra. Pulou a fase, vai desenvolver distúrbio. Não é regra. Mas é um sinalzinho que a gente precisa estar atento. A Manu tá falando aí, dessa vez eu consigo o livro, tô confiante. É isso aí, Manu, fica até o final, hein? Tá? E como primeira atividade aqui, Marquinhos, eu separei uma que é extremamente tradicional e recorrente nas brincadeiras de pais, de estimuladores, que é o bebê que ele já está de decúbito ventral, barriguinha para baixo, já está começando a fazer um esforço para querer engatinhar, e a gente põe a uma determinada distância o objeto, para estimular aquela criança naquele movimento de se arrastar ou de se engatinhar até chegar ao objeto. E aí a gente brinca, põe esse objeto mais longe, um objeto colorido, um objeto musicado, para que o bebê, para que a criança tenha o interesse de engatinhar até. Essa busca dele até o objeto é uma vitória muito grande. E aí a gente, às vezes, adulto, fica com peninha porque ele tá olhando pra gente com aquela cara de chorinho, né? Que parece que falta 10 quilômetros para chegar no objeto. Aí a gente pega e diz assim, toma. Então, vamos tentar mais um pouquinho. Chama, bate palminha, canta. Ele vai tentar mais um pouquinho até chegar no objeto. Se no final de tudo o bebê não for, aí a gente reduz essa distância, né, para a gente também não sacrificá-lo, para ele não desanimar do movimento. Porque o objetivo não é desanimar, mas sim mostrar para ele que ele precisa se esforçar um pouquinho mais.
E aí você pode mandar uma aí agora, Marquinhos, se você quiser. Essa que você falou aí é genial, que a gente... Nós temos 44 minutos. Tá bom, tá finalizando praticamente. E aí, essa de crianças que engatinham, eu separei aqui uma de... Quer dizer, as duas que eu separei para passar pra gente aí, uma é Conduzindo com Lençol, que eu acho uma das principais do livro, né? Você colocar um grande sol e a criança que já está para engatinhar, então ela já tem uma boa postura sentada, né? Claro que é um ambiente também de segurança, você bota ela sentada e muito lentamente você vem puxando junto com ela, ajoelhada na frente dela, puxando o lençol, sabendo que ela não tem, vai ter recursos de poder, é o tal do desequilíbrio para buscar o equilíbrio, né? Que a gente tanto conversa, né? A gente busca melhorar um pouquinho aquele equilíbrio quando a gente passa por uma situação de desequilíbrio. O cara que anda de slackline pela primeira vez, ele é o tempo inteiro convidado a cair. Sim. Até ele conseguir ficar em cima do slackline. Então, essa brincadeira de puxar um lençolzinho, né? De ir trazendo ele, e ele manter aquela postura, é um desequilíbrio, apesar de ser lúdico, atividade bem legal. E a gente usou, Zé, só não sei se eu cheguei a te falar isso na época, no Dia dos Pais do ano passado, do colégio que eu trabalho, que o mesmo que o meu filho estuda, né, lá no Abel Colégio, a gente fez uma atividade Dia dos Pais inspirado nessa atividade, quando a gente trouxe para a pauta da reunião com os professores, né, o professor Palito, né, de Educação Física e Educação Infantil, que o professor Palito, ele botou aquele tapete vermelho, né, desenrolar para ficar no pátio. Um lençol desse, o objetivo era o pai ir lá na fila do filho, buscar o filho, botar sentado e carregar por cima E nesse dia tinha os personagens, né? Tinha o Homem de Ferro e o Hulk vestidos assim. Aí eles ficavam do lado estimulando a gente a ter força para poder puxar. Então os pais ficaram divididos em grupos, tinha que ir lá buscar e puxar em cima do tapete. Ficava bem simples, né? Bem fácil de puxar. Aí tinha os pais que falavam assim: pô, mas eu sou pai de gêmeos, eu vou ter que botar os dois e puxar. Eu falei: meu irmão, dá teu jeito, né? Agora tu é o super-herói da parada. E aí, para você logo finalizar essa parte, eu já pulo logo para a segunda, aproveitando esse ambiente com lençol e puxar, a atividade que eu acho genial é da lanterna. Todo mundo sentadinho já está engateando, o professor por cima, com a lanterna, se possível com aquela que produz imagem, melhor ainda, se não, o ambiente com a luz, né, meia luz, e vai botando aquela lanterninha ali, e eles automaticamente vão buscando um pouco aquilo ali. E aí eu acho também muito legal. Se você quiser puxar a sua aí agora, para depois a gente caminhar para a parte final do livro. Beleza. Tem uma aqui, Marquinho, que eu marquei, descobrindo os objetos. A gente prepara uma caixinha, né, do tamanho que cada um achar melhor, e aí você separa objetos que produzem som, que produzem movimento, a gente mostra para o bebê aquele objeto, balança, faz o bebê ter atenção naquele objeto, e depois a gente esconde aquele objeto na caixa. E vamos esperar a reação da criança, porque, por natureza, a criança é curiosa. Ela vai querer descobrir, ela vai querer ver aquele objeto que foi colocado lá. E aí pode ser uma caixa aberta em cima, ou ela pode ter um furo do lado para a criança só ter a curiosidade de colocar o bracinho ali dentro e tentar mexer com esse objeto que está ali. É uma questão de curiosidade, é uma questão de trabalhar o espacial. Quando a gente já usa o termo de dentro e fora, já é importante trabalhar esses conceitos com o bebê também. E aí eu finalizo aqui, Marquinhos, a gente já pode ir... Só deixar essa caixinha guardada, porque futuramente a gente vai usar como uma caixinha das sensações, né? Chegar no Fundamental 1, fazer brincadeiras de percepção tátil, deixa a caixinha guardada. Diga aí. Daqui a 2 semanas a gente vai usar essa caixa de novo aqui na live. E aí agora a gente pode partir para os bebês que andam. E aí você... então, eu separei duas aqui que já estão andando até 1 ano e meio. Lembrando que é do capítulo de 0 a 1 ano e meio. Então essas crianças já estão já se locomovendo com autoridade, né, corporal, né, com desenvolvimento corporal bacana. A gente colocou aquelas paredes das sensações, aquela parede que é o sonho de consumo da gente ter num cantinho de casa, para quem gosta desse tema de brincar, que aí você tem um monte de coisa para ele poder mexer. Aí o Zé tá mostrando pra gente, ó. Aí tem lugares para seguir o caminho, tem coisas para rodar, tem coisas para encaixar, tem coisas para mexer para um lado, mexer para o outro, tem chave para ficar brincando. Então, assim, é aquela parede das sensações. E aí, como eu falei da parede das sensações, eu finalizo essa minha parte das crianças, dos bebês que já estão andando até 1 ano e meio, falando não só da parede da sensação, mas como o tapete também das sensações, o tapete sensorial, que dá super certo nesse ambiente. Pode botar plástico bolha no chão, pode colocar, né, situações mais ásperas, mais lisas, algodão, né, bolinhas,
bolinhas de papel coladas, então para poder ter um tapete de estimulação. Então eu separei essas duas sensações, tanto a parede, de ter um ambientezinho desse, e quanto o tapete das sensações, e aí eu fecho a minha parte de bebê estiando. Beleza, eu vou sugerir apenas uma atividade aqui, Marquinho, para a gente poder caminhar, tá? Eu separei aqui a atividade empilhando e brincando. As crianças que já estão andando, elas já se locomovem pelo espaço, e aí a gente que é pai está com a criança engatinhando, a gente torce para que eles andem logo, e aí quando eles andam, eles saem correndo, né? A gente pode trabalhar com eles a brincadeira de empilhar os objetos, empilhar caixas, empilhar brinquedos, para dar essa noção de coordenação motora, de óculo manual, de visão espacial, né? Noção de proporção, de quantidade, trabalhar a questão de equilibrar os objetos uns em cima dos outros, né? Então, essa atividade vem muito para a gente pensar nessa perspectiva do empilhar objetos para trabalhar a coordenação motora. E aí a gente fecha aqui, né, Marquinho? Se você quiser iniciar o próximo capítulo. A gente chega no capítulo que é de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses. E aí, como essa fase é uma fase também muito simbólica, muito da fantasia, todo mundo conhece essa fase, eu não pude deixar de separar duas atividades que são cruciais, que é o barco da caixa de papelão. Uma caixa de papelão que a gente fala que é o nosso barco, e para ela realmente vai ser um barco. E aí, toda a ginástica historiada em cima desse barco vai ser essencial para a construção da história e do imaginário. E a hora da fantasia. Quem tem filho sabe que de 1 ano e meio a 3 anos, 11 meses, quem nunca botou uma fantasia e achou que é um super-herói, uma super-heroína, né? Algum personagem da televisão. Então, de 1 ano e meio a 3 anos, 11 meses, caixa de papelão para ser um grande barco imaginário com a ginástica historiada, e a hora da fantasia, que toda a creche, toda a educação infantil tem uma salinha da brinquedoteca com aquelas fantasias penduradas no cabideiro, que é muito bacana. Quem dera se a gente tivesse também em casa várias fantasias assim, né? Para trabalhar com a criançada. Eu separei uma aqui para finalizar, Marquinho, o teatrinho. O teatrinho ele é muito importante porque a gente está numa fase de faz de conta, que é muito importante para a criança, e a gente pode usar o teatrinho, inclusive, para ensinar hábitos saudáveis para a criança. Então, os bonequinhos, a gente pode falar da forma correta de se alimentar, que tem que escovar o dente. Então, o pai, o estimulador que estiver com a criança nessa idade, ele pode usar o teatrinho para ensinar hábitos saudáveis. A criança vai viajar naquela fantasia, naquela história, e a gente pode demonstrar, através do teatrinho, hábitos saudáveis para a criança, de uma forma muito lúdica, né, e através da brincadeira. Cara, e aí, essa atividade é sensacional, né? Porque o teatro a gente pode ter uma gama de opções e tipos de teatro que a gente também coloca no próximo livro nosso aí, que a gente já falou sobre tipos de teatro na escola, uma recreação, brincando, jogando na escola. Vai ser uma live também mais no futuro. A gente fala sobre os tipos de teatro na escola também. E aí, Zé, a gente chega numa parte do livro, no mesmo capítulo de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses, a gente fala um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento da coordenação motora fina, ou a motricidade refinada. A gente deixou claro aí no final que a gente queria ter muitas imagens no livro, muitas imagens e pouco texto para a galera poder ter repertório. E esse repertório foi muito feito também na escola, que eu falei com você também no bate-papo anterior nosso, fora da live, que nós usamos dentro de uma feira de ciências. Tinha todas as disciplinas, do 1º ao 5º ano, mas não vai ter educação física? Não. Pode botar uma barraquinha da educação física ali que a gente vai fazer. Então a gente levou o videogame, né? Um aluno trouxe com o pai a televisão, se propôs a trazer, que a gente trabalhou o corpo, né? Sem controle. E atividade que eu separei de coordenação motora fina, uma é essa aqui, que é justamente a caixa de areia, onde a criança vê uma letra e ela precisa reproduzir essa letra na caixa de areia, podendo usar um palitinho ou usar o dedo. E eu separei essa aqui do lado, que a gente usa o hashi da comida japonesa para poder pegar pecinhas e botar num potinho. Bacana. E a gente usou isso também no nosso projeto sobre percepções, sobre desenvolvimento da coordenação motora fina, e os pais foram lá. E depois até os pais falaram assim, vamos fazer essa caixa de areia fechando os olhos. Então ele viu a letra, vendamos, ou só fechou o olho, ele botava a mão na caixa de areia e ele reproduzia aquela letra que ele viu. Pode botar fruta, pode botar bonequinho, fazer o que você quiser. E aí, o que você separou pra gente de coordenação motora fina aí? Marquinho, eu até separei, mas olha só, nós temos 5 minutos. Eu vou para finalizar o livro, eu vou lá para a parte onde a gente quer separar dicas para todo mundo, né? Vou falar a minha, depois você fala a sua, para a gente poder printar a tela e aqui a galera participar do sorteio. A gente separou, pessoal, aqui no final, algumas dicas, mas duas que a gente gostaria de comentar. E a que eu separei para vocês é que todo educador
estimulador, ele tem sempre um repertório vasto, né, de atividades para trabalhar com as crianças. Mas é sempre importante, principalmente para aquelas muito novinhas, de idade ou muito novinhas, no ambiente pedagógico, seja na creche ou na escola, que seja uma atividade do seu conhecimento. Por isso aquela conversa com os pais inicialmente, para saber o que a criança gosta de brincar, para você poder partir daquilo que ela gosta para conquistando a confiança e estabelecendo um vínculo com o pequeno. E aí você manda a sua dica aí pra gente finalizar, Marquinhos. Então, pra gente poder finalizar e fazer o print aí da tela pra galera participar desse sorteio, é incrível que essas lives aqui dão prêmio para vocês. As outras lives não estão dando prêmio. Então a gente está sorteando aí, ó, os 100 jogos, sorteando 245, estão sorteando tudo. E agora vai ter um sorteio desse. E o que eu separo das dicas... Não faz nada. E aí, o que a gente tem no final do nosso livro das dicas, eu falei da questão do conflito e confronto. E eu discuto muito isso no curso de Educação Física e Psicologia. Porque a gente se inspirou muito também em Mário Sérgio Cortella, né? E falando quando ele diz a diferença de conflito e confronto. Quando a gente fala conflito, é inerente ao ser humano, divergência de ideias, a gente vai ver isso no momento de creche, na educação infantil também, no ensino fundamental e na vida. A gente vai ter conflitos. O que não pode deixar acontecer no momento de creche é o confronto. Que o confronto, como o dicionário diz pra gente, que é a tentativa de anular o outro. E a criança, às vezes, se sentindo acuada, por exemplo, de um brinquedo que ela pegou e a criança quer tomar da mão dela, ela pode partir para uma agressão por querer se defender. E aí esse confronto de tentar anular o outro para que não pegue meu brinquedo, isso é o grande problema. Então a gente tem que sempre estimular que o conflito é interessante, conversar é interessante, mas que a gente possa também evitar o confronto. E aí vamos fazer aquele print? Gente, agora os 10 segundos de print. Com o livrinho, desse lado aqui, porque tá aparecendo as letrinhas na minha cara aqui. Printando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê, valeu! Printaram? Muito bom. Se alguém não printou, de boa. Tem que falar aí que falta 1 minuto, sei lá, mais ou menos aí. Você tem que falar que se printou 3 ou não. minutos. Faltam 3 minutos. Então vamos só agradecer o povo aí e já apresentar a live da semana que vem, Zé. Live da semana que vem, pessoal. Educação física na educação infantil. Próxima live, sexta-feira que vem. Beleza? Agradecer, né, Marquinhos? Falaremos também sobre um pouquinho da BNCC dentro da educação infantil, para tentar tirar algumas dúvidas sobre essa questão do linguajar, né, da educação infantil. Pô, Patrícia, pelo amor de Jesus, vai na biblioteca da tua casa aí. Tem um livro. Pelo amor de Deus. Então, gente, olha, obrigado mais uma vez por vocês terem compartilhado com a gente aqui esse momento de bate-papo, de troca de ideias. Amanhã, às 19 horas, né, Marquinhos? A gente entra aqui ao vivo para fazer o sorteio. Lembrando que a gente vai colocar um texto padrão no Facebook, para que a galera bote, porque lá no Facebook você pode botar o print, né? Agora, quem não tem como o sorteio anterior, do livro anterior dos 100 jogos, coloca o print no nosso direct do Instagram. Coloca lá no Instagram, aqui no direct da gente, coloca o print e bota seu nome completo pra gente saber e colocar na lista, tá beleza? Vamos colocar aí rapidinho, que a Manu disse que não conseguiu printar, a internet dela caiu. Rapidinho, Marquinhos. Vamos lá, Manu. Você tá querendo mesmo, hein, Manu? Valeu, gente. Então, ó, semana que vem, não esqueçam, tá aqui, Educação Física e Educação Infantil, falando de BNCC. Zé, temos o quê? 1 minuto? Temos 1 minuto e 30 segundos. Então, só para dizer que esse é o da semana que vem, e para participar deste sorteio para amanhã, às 19 horas, sábado, às 19 horas, o print que você tirou da tela, coloca lá no Facebook, ou meu, ou do Zé Ricardo, no texto padrão que a gente vai colocar. A gente vai colocar lá, sorteio da live, estimulação na creche, coloque seu print aqui. Aí você vai colocar o seu print nos comentários, tá? Seu nome completo e coloque. Se alguém da sua família estava assistindo aí com vocês aí e tem alguma dificuldade, aí vocês auxiliem a galera da sua família para colocar esse print aí. Então, amanhã a gente se encontra e semana que vem estamos com a Educação Física e Educação Infantil. A minha madrinha de Araruama, Ricardo, tia Dineia. Beijo para você, tio Lecite. É vizinha. Vizinha, isso aí. Valeu, tá então, Zé. Beijo para vocês aí, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado aí, gente, ó, beijão. Fica com Deus aí, um abraço para todos. Daqui a pouquinho no Facebook, a imagem lá com o Zé, hein, do texto. Valeu. Isso aí.
Show de bola. Beijo, galera. Um abraço, valeu.